A minha pergunta baseia-se no livro de Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Sim, pode ler. Se me permite, irmã, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com cabelos ostentosos e com ouro, ou pérolas, ou roupas caras, mas com boas obras, como é apropriado para mulheres que professam adorar a Deus. Irmã, desde a minha chegada à igreja, tive uma preocupação sobre o vestuário, que o Senhor, tendo se manifestado nas vidas de muitas pessoas, estas pessoas também testemunhando as maravilhas que o Senhor fez nas suas vidas, ainda continuam de uma maneira um pouco inadequada, poderíamos dizer, usando algumas roupas que não são apropriadas. Na minha opinião, acho que pessoas que não visitam a nossa igreja pensariam de uma maneira errada, teriam uma ideia errada sobre o comportamento de algumas pessoas aqui dentro da igreja. Você, em muitas ocasiões, falou sobre isso. Então, deveríamos continuar a replicar esses ensinamentos? Bem, irmão, quando esse versículo diz que as mulheres devem se vestir modestamente e não com nada ostentoso, certo? Se voltarmos ao passado, à época da história de como as mulheres e os homens viviam, se vestiam e se comportavam, os gregos, os romanos depois. Todos os romanos, homens e mulheres. Não sei se vocês alguma vez viram na televisão que mostram como se vestiam na antiguidade de uma maneira extravagante. Vestiam-se de uma maneira extravagante e faziam-no os ricos, os que tinham muito dinheiro. Eles se vestiam de uma forma extravagante para mostrar que eram ricos e para demonstrar a sua importância, o seu status, a sua categoria. E podia-se ver que faziam penteados até ao teto, usavam penteados até ao teto e os homens também. Os homens também se vestiam quase como uma mulher, também com muitas joias nas orelhas, joias em todas as partes do corpo, com muitas pinturas e penteados e perucas. Também usavam muitas perucas os homens também. Era uma ostentação, era algo extravagante, porque isso faziam para demonstrar a importância. Os que não se vestiam assim eram os pobres, os miseráveis. Então as pessoas pobres, as pessoas miseráveis, vestiam-se como descalças, andavam sem penteados, andavam por aí cobertas com algum manto, porque não tinham dinheiro. Mas as mulheres e os homens ricos estavam demonstrando o seu poder e a sua grandeza e a sua riqueza com a forma de se vestir. E quando chega o evangelho, porque mesmo no povo de Israel também se usava que as mulheres, isso encontramos em Isaías capítulo 2 ou capítulo 5 ou algo assim, acho que capítulo 2 de Isaías, onde fala castigo contra as filhas de Sião, se alguém já leu lá. Então diz que o povo de Israel, as mulheres também usavam os seus perfumes, usavam as suas joias. Havia mulheres ricas e mulheres pobres, homens ricos, homens pobres. E de acordo então usavam muito ouro, muitas joias e assim se vestiam. E de certa forma era como uma humilhação para os pobres, porque eles andavam bem vestidos e em muitas carruagens, enquanto que as pessoas pobres eram miseráveis. Apenas escassamente tinham para a comida. Essa era a forma, como a forma de se vestir. Quando chega o evangelho do Senhor Jesus, como o evangelho já não era apenas para o povo de Israel, mas o evangelho veio para as pessoas de muitas nações, eram israelitas e estrangeiros ou gentios. A promessa de que eles tinham todo o direito de serem salvos, de ouvir o evangelho e de se converterem a Deus. Havia uma mistura então de cultura, uma mistura de dinheiro das pessoas, os que tinham dinheiro, os que não tinham dinheiro, os que se vestiam extravagantemente, os que não, né, os que sim. Então, por isso, os apóstolos começam a ensinar que, como já o Espírito Santo começou a vir com todas essas pessoas, tanto judeus que se converteram ao Evangelho, como judeus e judias que se converteram, e estrangeiros ou gentios, homens e mulheres que também se converteram, havia essa diferença também de cultura, de vestimenta e de maneira de se comportar na vida prática.
O que fazem os apóstolos? Dizem-lhes: vocês já não precisam demonstrar, os que têm dinheiro já não precisam demonstrar que são ricos. Já não o demonstrem com as suas joias, com a sua roupa, com a sua maneira de se vestir. Não demonstrem que têm as riquezas aí, porque já vocês têm o Espírito Santo e já todos somos iguais no Senhor. Pobres e ricos. O Espírito Santo vem, Deus nos dá-nos os dons espirituais a todos. Então vocês já não se vistam com essa ostentação já, com essa exageração, sejam mais moderados na sua maneira de se vestir, que já você não tem que demonstrar nada a ninguém. Você tem de demonstrar que é filho de Deus ou filha de Deus. É com o poder que Deus lhe dá a você e o respaldo com os dons que você tem. É como já você demonstra a sua grandeza ou a sua dignidade, mas já não é com a riqueza. Então, por isso, o apóstolo dizia, não é que seja pecado, simplesmente era que dizia, não façam as coisas de uma maneira extravagante, porque isso já não se vê bem. Já vocês vão mostrar as suas virtudes. As virtudes e as qualidades morais é o que a pessoa tem de demonstrar que tem, e não as joias, embora se tenha dinheiro e goste de usar suas joias, então use suas joias. Mas para estar na igreja e em congregação, já não precisa demonstrar que você é um personagem importante, superior, porque tem muito dinheiro, mas o que você vai demonstrar é que você é um personagem que tem os dons, que tem Deus no seu coração, que serve a Deus e que Deus o está usando ou a está usando para fazer milagres e sinais. Então isso é o que os apóstolos queriam ensinar, porque isso não era pecado. Em Isaías, quando lemos, diz que Deus, como castigo ao povo de Israel, os empobreceria de tal maneira que as mulheres já não tinham como se maquilhar ou como se vestir, porque o Senhor ia transformar tudo em hediondez, dizia, porque o Senhor enviou uma guerra aos israelitas em Jerusalém. Eles foram destruídos, não tinham comida, morriam de fome, comiam os filhos. Então tudo isso aconteceu. E ali se cumpriu esse capítulo de Isaías, onde Deus disse que aqueles que andavam com muito ouro e com muitas pérolas e com muitos perfumes e muitos aromas, que chegaria o dia em que Deus os castigaria por serem rebeldes, ignorantes e estarem pecando diante do Senhor. Mas o pecado não era o traje, mas o pecado era pela idolatria e outras coisas que eles faziam. Então Deus os castigou nisso, disse-lhes: vou tirar tudo, não vão ter comida, nem sequer vão ter como se organizar como um perfume, não vão ter um vestido, uns sapatos, nunca vão ter porque vem a guerra, vem a miséria, vem a escassez para vocês como castigo. Isso foi o que Deus fez. Então, já no Evangelho, os apóstolos não queriam que as mulheres ricas fossem olhar com humilhação, humilhar as mulheres pobres dentro da congregação e diziam-lhes então, seja moderada no seu vestir, porque você suas virtudes e suas qualidades não as vai demonstrar com as joias que tem, ou com os penteados, ou com a roupa, você vai demonstrar é com o poder de Deus e os dons que Deus lhe dê e a forma como Deus o usa ou a usa na igreja. Assim é que você vai demonstrar suas qualidades, suas virtudes e sua importância ou sua dignidade. Então, hoje em dia, realmente hoje em dia, eu tenho visto pessoas que são extravagantes, exageradas na sua maneira, por exemplo, as pessoas que se enchem de tatuagens. Eu tenho visto homens e mulheres todos tatuados no corpo. Isso se chama exagero, isso se chama uma coisa ostentosa. Eu diria, se uma pessoa destas vem à igreja, se converte, Deus lhe dá os dons e tinha o desejo de se tatuar todo o corpo e queria fazer isso. Então, certamente estava a poupar o dinheiro, porque suponho que isso custa. Então, ele vem à igreja e Deus vem à sua vida, o Espírito Santo. Vem estar nele. Então, esta pessoa diz, não, eu para que vou gastar dinheiro? Eu como vou me tatuar? Essas são coisas que isso não vale a pena. O próprio Espírito Santo ensina e faz sentir que isso não vale a pena, que isso é uma forma exagerada, uma forma que não é sensato fazer estas coisas. Então a pessoa não o faz,
porque o Espírito Santo ensina e faz sentir que não faça estas coisas, que não seja extravagante e exagerado. Também se vê por aí, em alguns lugares, uma forma dos homens, uma forma de umas joias, as orelhas deformam-se, tiram-se e deixam um buraco aqui grande e põem uns metais. Isso é o que se chama ostentação. Isso é o que se chama exagerados na forma de converter seu corpo ou sua vestimenta, sua vestidura. Essa é a ostentação. Então nós diríamos, não, mas não exagere. Não vá tirar as orelhas e pôr umas de plástico, que porque são de cor e que porque brilham. Então até onde chegaremos? Porque as pessoas vão mandar fazer chifres. Outros mandam fazer uns chifres. Aqui mandam-se fazer cirurgias e com chifres. Porque lhes parece. No Senhor nós não vamos fazer isso, porque é o Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina e ele faz que sintamos o que nos convém, como devemos viver, como devemos fazer as coisas. É o Espírito Santo que nos ajuda. Em vez disso, as pessoas, a extravagância exagerada que se vê lá fora, porque eu acredito que vocês têm visto muitas coisas, muitas extravagâncias no traje, na apresentação pessoal de alguém. Então isso é apoiado por espíritos maus. Há muitos espíritos maus que incitam a pessoa a fazer coisas que a própria pessoa faz e não se dá conta que um espírito mau, um demônio, está apoiando, está empurrando a fazer todas estas coisas mais e desagradáveis. Isso falando das vestiduras, da vestimenta, da apresentação pessoal de alguém. O que vamos dizer de tudo o resto? O resto que os espíritos incitam as pessoas, por exemplo, aos do suicídio, a que matem alguém, a que esfaqueiem alguém, a que disparem, que façam isto e aquilo. Tudo isso é manejado por espíritos enganadores. Então, quando chegamos aqui à igreja, estão as pessoas. Há umas que mudaram porque o Senhor as muda. O Espírito Santo faz que não sinta o desejo destas coisas extravagantes. Mas há outras pessoas recentes que continuam como vivendo essa vida e praticando isso porque lhes parece bem, até que chega o dia em que Deus as muda. Então, na igreja, vamos ver gente de tudo. Vamos ver gente que é moderada e outra gente que tem um pouco de exagero, digo eu, um pouco de exagero no seu vestir. Mas tem que esperar que Deus seja aquele que muda os corações, porque nós não vamos começar a dizer às pessoas, bem, você tem que se vestir assim. Faça isto, faça aquilo, não. E o que eu ganho com arranjar esta pessoa, com colocá-la bem na sua roupa, na sua apresentação pessoal, e o seu coração de que esta pessoa não se converteu a Deus, não acredita em Deus ainda, nem confia no Senhor, nem tem nada de Deus. Então, de que me serve? De que me serve uma aparência? O importante é primeiro o interior, e quando vier o interior do coração, a mudança, então já se vai refletir no exterior, na forma como você se vai vestir ou comportar. Isso é a mesma consciência. É o mesmo Espírito Santo que ensina. Nós não temos, às vezes, que ensinar estas coisas, mas sim é ensinado. A Bíblia diz a modéstia. As mulheres sejam modestas. Eu penso que todos entendemos o que significa a modéstia, certo? Porque não vimos aqui a igreja num biquíni, então a igreja. Como o clima é quente, então venho de biquíni para a igreja. Isso não seria modéstia. Então, como nós entendemos que a Bíblia diz que as mulheres eles sejam modestas na sua maneira de vestir, então já entendemos, sim, entendemos, não precisamos que me estejam proibindo, que me repreendam ou que me digam, mas sim que eu já sei e tenho que agradar a Deus, porque se acredito em Deus e quero seguir o caminho do Senhor, então tenho que me submeter ao que Deus diz e ao que a Bíblia diz. Mas também temos que saber, e saber porque às vezes as pessoas se tornam fanáticas e exageram também na forma das proibições. Há pessoas que exageram também e proíbem, então já exageram na proibição e de que serve. Há pessoas que proíbem a uma pessoa, você não pode aplicar perfume porque é pecado. Você não aplique creme para o corpo porque é pecado. Você não vai aplicar um creme para a sua cara porque isso é pecado, tudo é pecado.
então não aplica creme, nem aplica um perfume, nem se põe nada porque é pecado, mas por dentro sim está pecando porque é invejoso, rancoroso, egoísta e está por aí desejando, fazendo mal às pessoas e mentindo. Então olhemos para todas estas coisas, não? Então, primeiro mudemos o interior e não exageremos, porque não temos de exagerar, mas ser normais. Ser normais, Deus nos ensina a ser normais. O que há de mal se alguém vai usar um perfume? Não faz nenhum mal, Deus não vai se zangar por isso, porque Deus fez as plantas, as flores, para que daí sejam extraídos os perfumes. Então é isso. Então a vida no Senhor é uma vida que temos que pedir a Deus sabedoria e inteligência e fazer as coisas bem e não ser fanáticos, não cair num fanatismo, nem também exagerar na maneira de vestir. A modéstia é muito importante. Talvez um dia estaremos fazendo um estudo bíblico, algo sobre a modéstia e sobre exemplos, porque os irmãos e as irmãs têm tantos exemplos, experiências, foram a muitos países onde veem uma forma de vestir diferente. Então, vem tudo isso como se vestem os que vivem lá na selva, os que vivem lá no deserto, como se vestem bem, são tantas as coisas que temos que falar, mas a tudo nós vamos encontrar um sentido, uma razão, e nós vamos agir e proceder sabiamente, prudentemente. É isso. Então, de tarefa para que as irmãs procurem no dicionário o que se chama ser modestas ou serem asseadas na maneira de vestir. Aí vão aprender e vão saber muitos detalhes que mais que tudo usamos na igreja do Senhor, porque aqui na igreja não vimos mal vestidos, não, mostrando o nosso corpo, porque isso seria uma vergonha com os irmãos, então por respeito a todos nos vestimos, mas haverá irmãs que adoram lá estar em sua casa, não sei, porque sentem calor, então ficam em roupa interior lá em sua casa sozinhas. Já dizem que aqui ninguém me vê e eu gosto de me vestir assim. Bem é livre de fazer isso até o dia que Deus lhe proíba, porque às vezes nós como humanos fazemos tantas coisas, ouvimos tanto e fazemos e praticamos e enfim. E um dia destes Deus nos ensina, nos diz: não voltes a ouvir isso, não voltes a ver esse programa, não voltes a ouvir essa pessoa. O Espírito Santo nos ensina também. Então damos graças a Deus que temos, que o Espírito nos ensina, a Bíblia nos ensina, e também os pregadores, os mestres e todas aquelas pessoas que Deus colocou na igreja com os seus dons, também estão para ensinar. E aqui entre todos aprendemos. Bem, desculpe meu irmão que me alonguei tanto nestes assuntos da vestimenta, mas você apague isso que lhe parecia, mas que não é. Bem,